Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para o meu primeiro vídeo de receitas. Vou trazer receitas fáceis, simples e muito gostosas para vocês. Nossa receita de hoje será uma torta de frango e a massa podre, a famosa massa podre. Bom, vamos lá para a separação dos ingredientes da massa, que são ingredientes bem simples. Nosso primeiro passo será a massa, porque a massa precisa descansar 40 minutos. Então aqui para os ingredientes da massa eu tenho 3 xícaras de farinha de trigo, que cada xícara pesa 145 gramas. A gente tem 125 gramas de manteiga, eu piquei para ficar mais fácil na hora de misturar com todos os ingredientes. Aqui a gente tem, e a manteiga gelada, tá bom? Aqui a gente tem 5 colheres de sopa de água gelada e vamos usar uma pitada de sal. Bom, então agora a gente vai começar a colocar todos os ingredientes nesse bowl que já tá com a farinha de trigo. Adicionar água, a manteiga e uma pitada de sal. De começo a gente pode pegar uma colher e dar uma mexida, e depois é com a mão, que a gente vai incorporar toda essa manteiga junto com a farinha. Pessoal, aqui a gente vai incorporar toda essa manteiga na farinha de trigo. Pessoal, eu já amassei toda aquela massa junto com a manteiga. Ela vai ficar um pouco farelada, quando você apertar ela vai juntar. Aqui ó, a gente já amassou, tá vendo? E eu já coloquei ela no filme plástico. Então agora a gente vai levar para a geladeira por 40 minutos. Ela precisa ir para a geladeira por quê? Porque se ela ficar no calor, a manteiga vai derreter e a massa vai desandar. Então a gente vai levar para a geladeira e deixar ela descansar, tá bom? Pessoal, agora então eu tô preparando o recheio. Aqui eu cozinhei, se eu mostrar mais perto, eu cozinhei e desfiei o frango. E agora eu tô temperando, mas aí o tempero vai de gosto de cada um. Aqui eu coloquei sal, coloquei cebola, alho e um pouquinho de alho poró que eu vou acrescentar agora. Bom, pessoal, o recheio da torta é muito opcional. Vocês podem colocar o que vocês quiserem ou tirar o que vocês quiserem. No caso, as pessoas costumam colocar ervilha, palmito. Eu não sou muito chegada a ervilha, então eu não coloquei. Agora o que a gente vai fazer? Vai misturar todos esses ingredientes do recheio que a gente tem que levar para a geladeira, porque quando a gente for fazer a montagem da torta, o recheio tem que estar gelado, senão a massa, por conta da manteiga, vai acabar derretendo novamente. Então aqui eu vou colocar o frango, o bacon, o milho, azeitona eu comprei sem caroço e já picada. Aí a gente vai misturar esses daqui primeiro, depois por último a gente coloca o requeijão e a mussarela. Gente, tá me dando fome já. Como eu falei pra vocês, é muito opcional o recheio da torta, tá bom? Vocês podem colocar os ingredientes que vocês mais gostam, têm preferência. O queijo, por exemplo, aqui eu vou colocar o queijo mussarela. A gente pode colocar o queijo parmesão, o queijo que vocês gostarem, tá bom? Se vocês quiserem deixar opções de recheio, acrescentar ingredientes ou trocar ingredientes, deixe nos comentários que da próxima vez a gente faz outra editada com opiniões de todo mundo.
Bom, agora volta aqui. Vai, pode falar? Fica mais ou menos assim, pega eu e a torta. Pode ir? Pessoal, então agora que eu já misturei azeitona, bacon, o frango e o milho, tá bom? Agora eu vou adicionar o requeijão e a mussarela. A gente utiliza todo o copo, né? Não pode ter desperdício. Então aqui a gente já misturou. Misturando, a gente acrescentou o requeijão. Agora a gente vai misturar com todos os outros ingredientes. Como o recheio tá quente, esse requeijão vai derretendo facilmente. Assim a gente consegue agregar mais ele aos outros ingredientes. E aí a gente consegue ter uma cremosidade nesse recheio. Ó, o recheio vai ficar bem cremoso assim. Agora a gente vai acrescentar... O nosso recheio ficou assim, com essa consistência bem cremosa do frango. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino, preferência de vocês também, um pouquinho de orégano, e a gente vai provar esse recheio. O queijo mussarela que eu vou fazer? Eu vou levar agora para a geladeira o recheio, e a mussarela eu vou colocar depois, quando eu for montar a torta, tá bom? Para agora. Bom, pessoal, então o nosso recheio já foi para a geladeira, e a nossa massa já a gente vai começar a abrir ela, porque o recheio é rapidinho para esfriar. Bom, eu vou usar essa assadeira com fundo removível, tá bom? Se vocês não tiverem, não tem problema, pode ser em outra assadeira mesmo. Vou usar essa daqui, fazer uma torta grande, tamanho grande, e então depois fica bem bonito na hora da gente levantar. Pessoal, então a nossa massa já deu o tempo dos 40 minutos, até passou um pouquinho, mas sem problema. Aqui agora, para esse passo, a gente vai utilizar a assadeira, que eu mostrei para vocês. A gente vai usar plástico filme para abrir a massa pronta, e um rolo. Bom, pessoal, então aqui agora eu dividi a massa em dois, para a gente conseguir abrir ela, para não ficar muito pesada. A massa vai estar bem farelada assim. Mas aí o que a gente faz? A gente adiciona um pouquinho de água por cima, vai incorporando para que fique toda junto. Aí o que eu fiz? Coloquei um plástico filme, a metade da massa por cima e plástico filme por cima novamente. Para quê? Para que facilita o contato do rolo com a massa e não gruda. Então aí a gente vai fazer esse movimento e vai abrindo toda essa massa. A gente não pode deixar ela nem muito fina e nem muito grossa. Eu vou mostrar para vocês um tamanho ideal. Pode parar. Bom, pessoal, a espessura da massa que eu deixei foi essa. Tá vendo? Não tá nem muito fina e nem muito grossa. E agora a gente vai moldando na assadeira. Eu já fiz o fundo com a massa, tá vendo? Já coloquei o fundo. Agora a gente vai fazer as laterais. Eu vou abrir a massa aqui. A gente vai pegar o recheio, eu vou mostrar pra vocês a hora que eu for colocar o recheio, montar a parte de cima e finalizar. Pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai, pra ficar mais fácil, como eu falei pra vocês, vamos abrir de pouquinho a massa, tá bom? A massa que eu fiz, eu vou abrir ela em 4, mais ou menos, que aí fica mais fácil pra gente abrir. Olha aqui eu já fiz quase metade, fiz o fundo e tô subindo com as laterais. Aqui a gente vai apertar bastante no fundo pra ela fixar. Tá vendo? E a gente vai fazendo uma emenda, porque a massa ela consegue grudar bem fácil uma na outra, então a gente vai fazer emenda, fazer toda a lateral dela. E depois a gente vem com o recheio e fecha a torta. Pode. Bom, pessoal, então eu já finalizei toda a massa. Agora a gente vai colocar o recheio e colocar a tampa, que eu já abri também. Bom, o recheio eu passei para outro recipiente maior, que ele ia conseguir gelar mais rápido. Então eu vou adicionar aqui, eu vou adicionar um pouco do recheio, uma camada de mussarela,
outra camada do recheio e depois eu vou incorporar o restante da mussarela aqui. Pessoal, como o recheio não chegou até a tampa, que isso acontece, é normal, eu descolei as laterais com uma faquinha, essa parte sem a serrinha, que é facinho de fazer. Por conta da massa ser amanteigada, ela sai muito fácil. Agora a gente vai fazer todas essas dobrinhas assim, para depois a gente vir com o topo da massa. Pessoal, já coloquei a tampa, tá bom? Agora eu vou pegar com um pincel e vou dar uma pinceladinha com água, pra ela não soltar. E agora eu vou decorar ela como eu achar melhor. Às vezes, se quiser fazer risquinho, desenhar, eu vou fazer um enfeite aqui e daqui a pouco eu mando pra vocês. Pessoal, ó, eu tô decorando, vai ficar linda. Fiz algumas florzinhas que eu tenho um modelador que a gente compra em lojinha de R$1,99 em vários formatos diferentes. Ou dá pra fazer coraçãozinho à mão, é que eu sou péssima no desenho. Então o que a gente faz? A gente pega o pincel, coloca um pouquinho de água e cola a florzinha. A gente vai fazer isso, o desenho que vocês acharem melhor, tá bom? Depois que eu vou fazer? Vou passar a gema do ovo em cima pra ficar bem amarelinha e vou jogar o restinho de queijo mussarela, que vai dar outra cara também. Agora, então, vou pincelar o ovo por cima. Com cuidado, Lano, porque senão você vai tirar as florzinhas do lugar. Cuidado é uma coisa que eu não tenho muito, né? Delicadeza. Agora eu vou pincelar aqui, vou jogar o queijo mussarela. Enquanto a gente tava abrindo a massa aqui, o forno já tava pré-assando, então o forno tá bem quente. E depois eu mostro o resultado pra vocês. Vou jogar o queijo aqui. Vamos lá, terminando de pincelar. Pronto, pincelei tudo. Aqui falta um pouquinho, sempre vou esquecer alguma coisa. Pincelei, vocês estão achando que tá bonito? Agora eu vou jogar a mussarela aqui. Que vai derreter. E aí consegue aparecer as florzinhas. Essa massa, gente, eu faço as florzinhas ficar linda. Mas o que acontece? Depois quando vai pro forno, ela perde a forma. Então, às vezes o desenho não fica muito certinho, não. Eu faço porque eu acho bonito, mas é aquele negócio, né? Não é garantido. Então tá pronto, agora eu vou levar pro forno. Bom, pessoal, então agora eu vou retirar do forno. Deu 40 minutinhos e eu já vi que tá bom. Eu não vou gravar lá dentro, porque lá dentro a gente não tem forno, só aqui fora. Agora eu vou cortar ela e vou mostrar pra vocês. Pessoal, com uma assadeira de fundo removível, como eu falei pra vocês, e a massa amanteigada, ela sai facilmente, ó. Eu só destravei e ela já saiu. Agora eu vou cortar. Deixa eu tirar uma foto primeiro. Deixa eu falar de... Não ficou bom. Todo guerreiro tem que ir à luta, e nós cozinheiros, é quando a gente come. Olha que a massa ficou bem sequinha. Gente, eu nunca tinha feito essa torta, vou falar pra vocês. Então, se vocês gostaram, vocês me falam. Realmente de comer rezando.
Ficou muito, muito, muito gostoso. Ficou bem cremoso por conta do queijo e do requeijão. Ai, ficou incrível. Também tem que comer, né? Vem cá provar, viu? Gravei.